1 aos Tessalonicenses 5:5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não estou dizendo da noite, a pessoa que vive na bagunça, ela fala, claro, também não somos disso. Mas tem gente que trabalha à noite, não é verdade? Eu mesmo trabalhei, eu lembro de uma empresa que eu trabalhava de 8 da noite às 6 horas da manhã. Era de segunda a sexta, mas era de 8, era uma metalúrgica. Isso, eu estou falando aos 40 e como diz o outro, lá vai fumaça, né? Uns anos atrás. Eu trabalhei assim, mas não é isso que ele está dizendo. As pessoas estão na igreja, mas às vezes estão na noite, quer dizer, não estão iluminadas pela palavra, elas não buscam a palavra de Deus, elas não buscam a luz de Deus como deveriam. Olha o que o Paulo vai dizer mais ainda. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Glória a Deus. Nós temos que nos vestir dessa maneira, sempre ligados com a palavra de Deus, sempre olhando para a palavra de Deus. Isaías falou no capítulo 5, eu citei em um dos cultos, capítulo 5, versículo 11. Ele diz, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. O que é isso? As pessoas que acordam, entendem, entram no caminho da bebedice, não é da bebida, que alguns entram. Não, a pessoa entra, ela tem a internet, né? Estava até conversando com missões e falar, a internet é uma bênção, mas se você deixar, ela pode ser uma maldição. Ela rouba o seu tempo com Deus, ela rouba o tempo da família, não é verdade? Ela rouba o seu tempo de comunhão com Deus, de meditação da palavra. Não estou dizendo internet para ver pecado, não, para ver sujeira, nada disso, são coisas normais. Mas que você fica embriagado. Você vai, aquilo toma conta de você e aquilo vai fazer você adormecer, para não buscar a presença de Deus. Vai impedir você de se envolver com a presença de Deus. Os jovens, as crianças hoje, né? Você vê aí até os psicólogos falando que a pessoa vai ter o triângulo lá do saber, mas eles não estão fazendo, fica só de um lado só fica aquilo, não tem criatividade mais, a criança fica presa naquilo. Então temos que verificar nossa vida espiritual, se não estamos presos nessas coisas, que estamos deixando de lado. Aí nós ouvimos o que não deveríamos de ouvir, não é, repito, não é pecado, mas coisas que vão embriagando você, coisas que vão tirando a sua sobriedade, coisas que vão tirando a sua comunhão, o seu tempo com Deus. Aí nós chegamos a um tempo como Dalila e Sansão. Vamos ver Juízes capítulo 6. Olha o que o Sansão foi fazer, conversar com quem ele não tinha a conversar. Juízes é o 7º livro da Bíblia, capítulo 16. Não vou ler tudo não, já vou entrar no versículo 19. Quando a Dalila mostra uma chateação. Já falei o 19, já é o final já, não, vou um pouquinho mais à frente, né? Atrás. Versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram dinheiro na sua mão. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças da sua cabeça, do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua... É o que somos nós. Nós estamos conversando com Dalila na internet, estamos conversando o que não devemos, estamos ouvindo o que não deveriam de ouvir. Repito, é coisa que aos nossos olhos não parece pecado. Quando é pecado, Fernando canta fora, mas não é pecado. São assuntos do dia a dia que vão contaminando, que vão entrando, que aí o que não é normal, você começa a achar normal.
O que já é errado, você começa a achar certo. Você está se embriagando, está se levando, as suas forças estão sendo tiradas. Você vai dormir no colo de Dalila. Aí que vem o porquê. O quê? E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono. E disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que coisa. Isso acontece. Pessoa que já foi uma bênção nas mãos de Deus, orava, buscava a Deus, falava com Deus, mas foi deixando, foi se embriagando com o mundo, foi se acomodando, deixando de lado a luz da palavra e começou então a viver de noite, sem luz, sem palavra de Deus, sem comunhão, sem falar com Deus, sem pecado aparentemente, sem adultério, sem desonestidade, sem bebedice, sem drogas, entende? Sem ódio até mesmo das pessoas, mas não está buscando a luz como deveria. Eu converso com os obreiros, que são os candidatos a pastores, futuros pastores. Eu perguntei, você qual o tempo seu de oração? Se você não ora uma hora, pelo menos uma hora por dia, você não tem chamado para fazer a obra de Deus. Entender qual foi a última vez que você orou uma hora? Quando você passou uma noite com Jesus, uma noite buscando a presença de Deus, porque ele quer ser um pregador. Se ele quer ser um pregador, ele tem que ter comunhão com Deus, tem que ter vida no altar. Então eu expliquei para eles que no começo do ministério, na igreja onde eu me formei, Igreja da Graça, nós não tínhamos uma televisão, nós não tínhamos um rádio, entenda bem, nós tínhamos o quê? Oração. Buscávamos a Deus, passávamos, íamos para os montes orar, nos fechávamos dentro de escritórios. O livro que chegava na nossa mão, devorávamos. Nós tínhamos pouca literatura gospel, evangélica, como hoje, que tem muito mais. Então eu falei, o que acontece hoje, com o advento da internet, mas já tinha televisão também, a pessoa acaba se contaminando, ela vai deixando a luz e ela não está percebendo que ela está dormindo, que ela está adormecendo. E isso ela vai notar o quê? Quando ela precisar de enfrentar o mal, quando ela precisar de enfrentar os filisteus, ela não vai ter força. Ela vai se levantar, em nome de Jesus, mas daqui a pouco ela desanima, está sem força, dormiu, não devia dormir. Nós temos que vigiar nisso. O Salmo número 13, versículo 3, o salmista faz uma oração. Vamos fazer a mesma oração por nós. Qual? Essa oração aqui, 13:3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para quê? Para que eu não adormeça na morte. Mas, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Então, nós temos que verificar isso. Se não estamos dormindo neste mundo, não estamos buscando a luz que nos mantém vivos, acordados, quer dizer, acesos, né? Geralmente, quando você apaga a luz para dormir. Nós não podemos apagar a luz de Deus na nossa vida. Nós temos um canal na nossa TV chamado SOS Espiritual. Como é que ele começou esse canal? Um canal de oração nosso, não era um canal de oração. Eu reuni os obreiros, falei, pessoal, a luz não pode apagar, a chama não pode apagar no templo. Então, todo dia tem que ter alguém orando, alguma hora do dia tem alguém orando. Seja 3 horas da manhã, tem alguém orando. Seja 4 horas da manhã, tem alguém orando. Quer dizer, alguém está precisando de oração, está lá. Joga o pedido de oração embaixo da mesa lá, da porta, que ele está em oração. Começamos com uma tenda aqui em cima, uma tenda de lona, e orávamos, e revezávamos ali. Entrava um dia, desculpa a expressão, dei até uma bronca num irmão. Falei, irmão, você não pode fazer. Ah, pastor, porque chegou o meu horário de sair e o outro não chegou. Eu disse, você não podia sair. Porque naquele intervalinho ali, ele saiu e ficou a tenda de oração vazia. Eu disse, não pode, amigo, é coisa muito séria. Que eu morro ali, se ninguém vier, eu vou ficar ali até o final. É uma responsabilidade diante de Deus. Por isso que nem todo mundo está apto a colocar a mão no arado, entende? Nem todo mundo está apto para vocação. Você tem que estar ali, tem que estar preparado, né, para fazer aquilo. E assim começou o nosso nosso canal de oração. E o missionário disse, vamos fazer um canal de oração. E tem até hoje. Você vê quantos anos, qualquer hora do dia, da noite, feriado, o que for, a chama está acesa lá. Então, às vezes, dormimos, entende, e apagamos a luz. Não podemos apagar a luz. Mas o que é isso? O que você quer dizer? Sempre ligados com a palavra de Deus. Não é errado ver a internet, por favor. Como na época da televisão, você lembra? Quantas igrejas proibiam a televisão? Não é?
Quantas igrejas proibiram? Era pecado. Ter televisão era uma coisa pecaminosa. Também não vou criticá-los. É o entendimento deles, era a doutrina deles. Mas a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convém. Então, tem que ver. E verificar o seu tempo para você não ficar adormecendo e o inimigo venha prevalecer. O inimigo, quando ele traz uma doença, quando ele traz um aborrecimento no lar, na família, que aí o marido tem que santificar a mulher, não, o marido pensa em separar. Mas ela está muito estúpida, pastor Jair, ela está com muita grosseria, eu não aguento mais essa mulher. Ou ela diz: eu não aguento mais esse homem. Ele chega em casa da hora. Você não está com a luz, está apagando a luz. A mulher tem que santificar o marido tem que santificar a mulher. Principalmente se ele não é crente, se ela não é crente, você tem que lutar por ele, pela salvação dele. Você veio virar a tua casa, traz o seu marido, traz a sua esposa. Ora, Deus não manda. Hoje, qualquer coisinha, estão se separando como trocando de roupa, irmão. Não é assim, a Bíblia não fala isso. Não fala, aí vem uma paixão, não, mas eu tenho o direito. Que tem direito nada, irmão, para de bobeira. Você tem direito de dobrar o joelho, tomar vergonha e orar pela sua mulher, orar pelo seu marido, você tem que fazer. Orar em oração, se jejuar, se possível for, até pagar o preço, que é o pagar, não é dinheiro não, lutar mesmo em oração, batalhar para quebrar aquele domínio das trevas que está ali. É isso que você tem que fazer, tomar uma posição séria. Mas tem gente que prefere o caminho, a porta larga, vai rápido, né? E está adormecendo. Então ele está dizendo para nós não podemos. Lembra então de Mateus capítulo 13? Aí o que é isso? É o que está acontecendo muito. Mateus 13, versículo 24. Diz: e propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. É um homem de Deus, lê a Bíblia, procura ouvir a palavra, mas, dormindo, dorme. Se desliga de Deus. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aí, e os servos do pai da família, ainda disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E eles disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da colheita, né? E os ceifeiros colhem primeiro o joio e atai-o com molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. É coisa séria. As pessoas vão aparecendo na igreja, vão trazendo essas doutrinas, entende? Estão se tornando joio. Deus não mandou pregar algumas coisas que as pessoas vão pregando, que vão dizer: não, mas nós estamos no século 21, a Bíblia tem que se adequar ao mundo de hoje. A Bíblia diz que não, a Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. As modas passam, os costumes, eles vão embora, as tradições passam, mas a palavra de Deus não. Tem muita coisa nesse mundo que hoje se pratica e não se praticava no passado, mas a palavra de Deus ela continua a mesma coisa. Veja a moda, né? Eu brinquei que eu já usei calça aqui em cima, e chegava lá embaixo ela fazia assim, né? Mas também depois ela ficou funil. Ficou bem apertadinha. Tinha um lugar lá no Rio chamado Invernada de Olaria. Tinha um delegado lá que ele pegava, ele andava com limão, pessoa contando. Nunca me deparei com ele, não. Era rapaz, né? Era garoto, eu, adolescente, mas se contavam muito lá no meio da rapaziada. Que ele andava com limão. E quando ele chegava assim, documento, naquela época tinha averiguação. O que é averiguação? Se a pessoa não tivesse documento, ia para a delegacia. Aí a pessoa tinha que fazer prova de trabalho. Hoje na internet, o policial no rádio, no celular, ele já sabe se a pessoa tem ficha ou não tem. Na hora ele fica sabendo tudo a respeito da pessoa. Aquela época, se levar para a delegacia, era telex, a maioria do telex de delegacia era quebrado. Então tinha que esperar a patrulha ir até, entenda bem, a delegacia central para levantar a chamada capivara do cidadão, a ficha dele. Então ele ficava ali preso para averiguação, tinha que fazer prova de trabalho, geralmente tinha isso, né? E tudo. E ele então chegava documento, ele pedia assim: abre a calça aí. Daí jogava o limão. Se o limão não descesse aqui, sabe o que ele fazia? Rasgava, isso não é calça de homem, rapaz, e fazia isso. Tinha isso, né? Tinha essas autoridades, aconteciam aí fora. Só para você entender mas tudo isso passa, daqui a pouco volta.
O Blaze, que nós somos pregadores, já me diz um Blaze, é 2 botões, mas até agora era 3, daqui a pouco volta para 2, daqui a pouco volta 4, volta até aqui em cima. Eu já usei gravata de crochê, já usou alguma vez, Adalberto? Não, senhor. Nunca usou, quem já usou gravata de crochê aqui? Na mulher ficou até sem graça, puxa. Ah, homem, aleluia. Né? Lembra do terno, tinha um terno Braspérola, quem lembra do terno Braspérola? Um terno colorido que tinha, né? Era bonito, mas se eu usar hoje aqui, já é cafona, né? Talvez o termo nem cafona, você sabe o que é cafona, Alberto? O que é um homem? Fora de moda, né? Fora de moda aí. Então, vai acontecendo isso. Mas a palavra de Deus nunca fica cafona, irmão. A palavra de Deus nunca fica, ela sempre vai ser a nossa luz. Acorda, o joio está entrando. A igreja de Cristo está se contando, não pode, né, como na cura divina, nos milagres. Veio um cidadão, não crê, não tem fé para orar pela cura. Não, Deus não cura no dia de hoje. Essas igrejas só pensam em cura, essas igrejas só pensam em milagre. Mas Jesus fazia isso. Jesus operava, né, mostrava os milagres, mostrava a grandeza de Deus e com isso as pessoas se convertiam. Eu dei uma mensagem hoje, não é para agora, não está no esboço, que é João 4, do 46 em diante, que um homem oficial do rei foi buscar a Jesus. Diz assim, ó, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um homem oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, a uma distância grande, e rogou-lhe que descesse curar seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e foi-se. E descendo logo, saíram ao encontro os seus servos. Ele anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu o pai, que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele toda a sua... mas ele não creu na palavra, ele levou a palavra para cá, chegou, então no meio do caminho, encontrou os servos, disse, o que está acontecendo? Era uma viagem longa, você vê que os servos falam, o teu filho já está bom já. Ele foi, como é que foi isso? Ontem, de repente, a febre o deixou, ele se levantou, que horas? A hora 7, aí ele entendeu, foi aquela hora, ele chegou em casa, deu o testemunho. Esse pessoal foi demais. Ele disse na hora ali, eu disse, Senhor, desce, meu filho está morrendo, desce antes. Você vai, você tem que ver sinal, tem que ver prodígio, crê. Eu acreditei na palavra dele. Fui, no meio do caminho, eu recebi aquela boa notícia, que o nosso filho estava curado, que o meu garoto estava de pé já, que a febre tinha deixado. E quando eu perguntei que hora, foi a mesma hora. Toda a casa dele acreditou por causa do sinal. É isso que nós precisamos de mostrar também. A nossa fé sem obras está morta, mas aí vem o joio. E o joio diz o quê? O ensinamento de outra semente. Não, Deus não cura no dia de hoje, ou então essa igreja só pensa em milagres. Não, não tire o milagre da igreja. Com o milagre, muita gente vai se converter. Voltando aqui para terminar essa parte. Aí nós vamos um que já conhecemos mais. 2 coisas. Mateus 22, você conhece bem, versículos 45 e 46. 22, 45, 46. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levanta, ora, entre em oração, não deixe o diabo dominar mais não. Toma uma posição, não vai prevalecer contra mim. E agora busque a Deus. Não só ore, faça o que mais? Vamos lá para o Antigo Testamento, é o 2º livro de Reis. O primeiro livro de Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto havia feito. Aí, que Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada, profetas falsos, né? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, levantou-se, e para escapar com vida se foi, e foi a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço.
E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu-lhe em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Às vezes nós temos que nos levantar, irmão, não só para orar, mas para nos alimentar da palavra. Temos que comer, não qualquer coisa, o pão que vem de Deus. O pão que é aquecido no fogo do Espírito Santo. E nós precisamos, aí Deus vai refrigerar com a sua água a nossa vida. Nós precisamos de acordar. O mundo está caminhando para a perdição eterna. Isso inclui pessoas que nós amamos, pessoas que estão pertinho de nós. Mas se fecharem os olhos, estarão na perdição eterna. Já ouviu alguém falar? Me engana, que eu gosto? Você não quer ser enganado. Seu filho é salvo. Sua filha é salva. Seu marido é salvo. Sua esposa é salva. Seu pai é salvo, que você tanto ama. Nós temos que lutar pela salvação deles mais do que qualquer coisa. Eu falei que eu tive uma experiência agora, a minha mãe chegando já ao finalzinho da vida, eu estava ali presenciando tudo, mesmo sabendo que era de Jesus, foi até talvez Deus mostrando que você tem que insistir. Eu falei que, eu li que o último sentido que perde, quando a pessoa está morrendo, é a audição. Eu falei, como é que Deus é misericordioso? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. E foi minutos antes, eu vi a hora que minha mãe foi promovida à glória. Estava acabando a vida dela, o batimento foi diminuindo, caiu para 28, foi para 26, 25, subiu para 40 de novo, depois abaixou para 28, de 28 foi a 0. Mas antes de ir a 0, eu cheguei e disse para ela assim, eu olhei, ela estava bem assim com os aparelhos, lá, eu disse: minha mãe, a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração. Minha mãe, neste momento, Deus está olhando para o seu coração. A senhora confirma que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador? A senhora está me ouvindo, mexa com a boca. Ela estava com tubo, a língua assim para fora, e eu vi o esforço dela em querer mexer aqui, ó, os lábios. O esforço como tremendo um pouco. E daqui a pouco, quando eu parei, fiquei olhando, ela fechou a boca, abriu, fechou de novo. Logo depois, cantamos um hino, cantei um hino, botei ela cantando, ela estava cantando um hino no celular, e eu botei ela cantando assim, né? A minha vida, não, cara, Deus enviou seu filho, porque ele vive, posso crer no amanhã. Deixei ela cantando para ela mesma, e logo depois da oração, aí eu não sei quantos segundos, mas foi logo, foi embora. Não gritei, Bela, Dodô, não, já estava com o Senhor já. Glória a Deus. Persevere até o final. Deus insiste com a pessoa até o final. Eu sei que ela era uma mulher sal. Entenda, até uma sobrinha falou que estava com ela quando ela estava ainda antes de ser sedada, e ela falava assim: glória, aleluia, glória a Deus, me leva, Senhor, me leva, aleluia, glória a Deus, me leva, Senhor, que estava na mão do Senhor. Mas Deus me fez aquilo ali para quê? Para fazer para outras pessoas. Desista, não desista, até o último segundo, até o último fôlego, lute pela salvação da sua família. Lute pela salvação dos seus familiares. Não perca, não durma. Você tem uma missão. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Faça como fez o nosso missionário R.R. Soares. Faz uma lista. Apresente para Deus. Deus é o fulano, é papai, ele falou. É a mamãe, é o fulano, é o irmão, a irmã. Foi citando todos eles a Deus. Ele falou, todos eles foram chegando, foram se aproximando. E ele teve o prazer até de batizar os pais. Esse é o nosso Deus. Apresente sua família, não durma, seja valente na oração, entenda bem, sempre ligado com Deus, quebrando o poder das trevas, quebrando o poder do diabo e declarando que a sua família é do Senhor Jesus. Vai ter muito mais para você, amém?